Representação e feed-forward. Vejamos inicialmente uma representação simplificada das redes neurais, em que eu combino as células de somatória e a célula de função dos diagramas anteriores em uma célula chamada de A, ativação, e uso a função sigmoide para ativação, ou seja, um modelo muito simples da computação de um nó. Primeiro, note que o que estou fazendo é equivalente a uma regressão logística, em que a ativação A é dada pela função logística e que neste caso é a própria saída da rede. Como sempre, a entrada x0 representa a unidade de bias e é igual a 1. Infelizmente, a notação para redes neurais não está completamente padronizada. Então vou usar a notação de Andrew NG, somente que no lugar de usar θ para os coeficientes, usamos W, que também pode ser chamado de parâmetros ou pesos do modelo. Na figura, temos a representação de uma rede com uma camada oculta. Aqui as entradas são o x0, o bias, x1, x2 e x3. E para efeito de clareza, podemos chamar de ativações A0 índice 1, A1 índice 1, A2 índice 1 e A3 índice 1, em que o 1 corresponde à camada 1. Na camada 2, temos 4 nós, A0 índice 2 até A3 índice 2, e na camada 3, um nó final que produz a saída que novamente poderíamos chamar de A índice 3. Então vamos deixar clara a notação. Os nós, que temos chamado de neurônios, representam entradas, ativações ou saídas, e as linhas de conexão representam pesos ou bias. O L maiúsculo é o número de camadas na rede. O L minúsculo, o índice da camada. JK são os índices do nó das camadas L e L-1, respectivamente. ZJ índice L é a entrada para o nó J na camada L. W índice L é a matriz de parâmetros que controla o mapeamento da função da camada L-1 para a camada L, ou seja, os pesos para controlar o mapeamento de uma camada para outra. O WJ índice L é o vetor de pesos conectando todos os nós na camada L-1 para o nó J na camada L. O W índice LJK é o peso que conecta o nó K na camada L-1 para o nó J na camada L. O AJ índice L é a saída da ativação do nó J na camada L. SJ é o número de nós na camada J. Para deixar isso claro, dê uma olhada no peso entre os nós A3 índice 1 da primeira camada e o nó A2 índice 2 da segunda camada W23 índice 1. O W denota o peso, o índice 1 denota a camada 1. O subscrito 2 está se referindo ao nó na segunda camada e o 3 está se referindo ao nó na primeira camada. Então, se a rede tiver SJ igual a 3 nós na camada J e SK igual a 3 nós na camada K, então W índice L terá dimensões de SJ mais 1 e SJ mais 1, nesse caso 3 e 4. Ou se tivéssemos duas camadas com 5 nós na camada J e 8 nós na camada J mais 1, teríamos uma matriz W índice J de dimensão 8 por 6. Quais são os cálculos que ocorrem de camada para camada? Temos que calcular a ativação de cada nó. Essa ativação depende das entradas para o nó e do parâmetro, ou seja, o peso associado a esse nó, o vetor W associado a essa camada. Na figura temos um exemplo de uma rede com os cálculos associados para os 3 nós da camada 2 e o cálculo do nó de saída que representa a hipótese H. O bias não é mostrado na figura, mas está incluso nas equações. Por exemplo, W10 índice 1 é o bias associado a 1 índice 2. A função G é a sigmoide aplicada à composição linear das entradas em cada nó. Como você pode ver, calculamos cada uma das ativações da camada 2 com base nos valores de entrada, incluindo o termo de bias, que é igual a 1, e em seguida calculamos a hipótese final, ou seja, o nó único na camada 3. Usando exatamente a mesma lógica, exceto que na entrada não são os valores x, mas os valores de ativação A índice J da camada anterior.
O valor de ativação em cada unidade oculta, por exemplo, A1 índice 2, é igual à função sigmoide aplicada à combinação linear de entradas no nó. Assim, nesse caso, W índice 1 é a matriz de dimensão 3, 4 de pesos que regem o mapeamento dos nós de entrada da camada 1 para os nós da camada 2. Em seguida, W índice 2 é a matriz de pesos que regem o mapeamento da camada oculta para a camada de saída. W índice 2 aqui é a matriz dimensional 1 por 4, ou seja, um vetor linha. Agora vamos ver como realizar a computação de forma eficiente através de uma implementação vetorizada. A seguir temos nossas equações originais. Primeiro vamos abreviar as combinações lineares das entradas para uma função z, em que aplicamos a função sigmoide. Da mesma forma, definimos A2 índice 2 e A3 índice 2. Veja agora esse processo vetorizado nessas figuras. Depois de obter a matriz Z, aplicamos a função de ativação G, sigmoide ou qualquer outra, e obtemos as ativações da camada 2. Lembre-se que o bias A0 índice 2 é igual a 1. A última camada, isto é, a saída, é gerada pela equação matricial equivalente, Z índice 3 igual a W índice 2, A índice 2, e finalmente a ativação da camada 3. Esse processo também é o processo conhecido como feed-forward. Note que a camada 3 não é nada mais do que um nó de regressão logística. A única diferença é que as variáveis são calculadas pela camada oculta, onde elas são aprendidas e não são as variáveis originais. Assim, em vez de estar limitada pelas variáveis de entrada originais, uma rede neural pode aprender suas próprias variáveis. Se compararmos isso com a regressão logística, em que você teria que calcular suas próprias variáveis preditoras para definir a melhor maneira de classificar ou descrever algo, aqui estamos deixando as camadas ocultas fazerem isso, ou seja, deixamos que elas aprendam o que dá o melhor resultado para alimentar a camada de saída final.